Nossa. Eu esqueci de gravar hoje o início da nossa prática, foi bem lembrado por a Gisele. Então, a gente fez a meditação, consciência da consciência, e agora a gente só vai seguir, então, com um pequeno vídeo do Miguel Rinpoche falando a essência da meditação, de 2 minutinhos, menos de 2 minutos, e aí a gente vai seguir para o nosso estudo no capítulo 6 do livro Budismo Tibetano. Desculpem aí, esqueci. Conversando no começo, eu me perdi aqui. Deixa eu compartilhar. So what is the essence of meditation? So many people understood meditation different ways. So what is the essence of meditation? So for us, the real essence of meditation is awareness. So awareness meaning you know what you are doing, you know what you are thinking, the mainly be present. So that's the awareness. But some people think meditation meaning think of nothing, concentration, clear mind. That's okay, but it's very difficult to do that, because if you say don't think, you will think more. For example, no Vijwada, and then only thing in your mind is Vijwada. No Vijwada. Vijwada jumps. So think of nothing is the misunderstanding about meditation. And some people think meditation meaning blissing out, peace, happy, clarity, So when you think of peace, then you stress out. Try to get peace and you cannot get peace. So that's also misunderstanding about the meditation. So the real meaning of meditation is to be with awareness. So let it be. Whatever your mind, just be like that. Yes, it is. So then awareness is like light. It will automatically shine within you. So that's the essence of meditation. Flori, não deu para ler a legenda. Eu não estou te ouvindo, Flori. Desculpa. Sim, ficou fora de foco? Não apareceu, foi a legenda? Para nós ficou legível. Ficou? Eu consegui ler. Ficou legível. Ficou, né? Tá, então acho que pode ter sido alguma coisa do dispositivo de vocês aí. Como vocês estão abertos aí a tela de vocês. Bom, mas esse vídeo vai ficar, quando eu gravar esse vídeo aqui do nosso encontro hoje, lá na descrição, embaixo, vai ficar o link desse vídeo, tá? Aí vocês podem ver de novo, quem não conseguiu ver por aqui, não conseguiu ver a legenda, tá bom? Na gravação do nosso encontro hoje, do nosso estudo, lá embaixo eu descrevo o que a gente fez hoje, aí vou colocar o link do vídeo, tá? Vocês podem ver. Então, é isso. Então, a gente vai aos poucos, a partir da prática, das instruções, da nossa compreensão da própria prática, a gente vai chegando nesse lugar de ficar apenas, de fundir a nossa mente com o espaço, assim, na verdade, de encontrar a experiência da consciência, que é a base da nossa experiência. Da consciência que surge o movimento da nossa mente, e do movimento da nossa mente surgem as energias, as emoções, e surge aí a nossa ação no mundo. A nossa discriminação, tudo vai surgir dessa base. Aí a gente precisa, vai aos poucos nos ajudando a reconhecer essa base, essa experiência que é aberta, ampla, que não tem limites e que é criativa, que é a nossa consciência. E a partir dela é que surge toda a nossa experiência. Agora nós estamos sob o efeito de muitos condicionamentos, de muitas distorções mentais, da ignorância principalmente, a aversão e o apego. E isso distorce a nossa experiência, isso faz com que a gente crie padrões mentais de pensamento, de julgamento, de percepção da realidade, que aí isso é como que quase que cria uma barreira, assim, consolidam a experiência, mas que ela não tem solidez. A gente está fixado a esses pensamentos, a esse modo de ver, a essas emoções, a essas estruturas internas, mas elas não são fixas.
E quando a gente começa a gerar essa capacidade de parar e olhar o movimento da nossa mente apenas como um movimento sutil de energia, pensamento como pensamento, aí a gente vai conseguir se desidentificar. E aí, com isso, a gente vai clarear a nossa mente, na verdade, a nossa experiência. Clarear a nossa experiência, vai estabilizar essa capacidade de estar presente antes de começar a fazer os julgamentos, as discriminações. Então, isso é um processo muito sutil, que está muito automatizado, assim, e a gente não consegue ver. Então, a prática de shamatha vai nos ajudar a parar, para aí a gente poder olhar melhor esse processo. Que aí começa a prática de vipassana, de insight mesmo, assim. A gente vê claramente como é que esses processos se dão. Então, a gente precisa só ter um pouco de paciência, calma e consistência, assim. E uma determinação de manter a prática, de manter o estudo, de manter aquilo que é possível para esse momento, mas manter. Então, uma consistência que vai dar o resultado assim para a gente. Né? Vocês têm alguma colocação a fazer antes da gente abrir o livro? Ou compartilhar alguma experiência, algum encorajamento também para o grupo? Fiquem à vontade. Então tá, tá todo mundo bem. Ana e Paulo. Paulo, abre aí. Eu vejo que a minha mente, com a condução da meditação, em um momento ela se conecta com essa orientação e eu vejo ela buscar, mas daqui a pouco eu não vi como é que ela sumiu. Está viajando, está ou no embotamento, ou enfim. Então, essa capacidade de estabilidade, que a minha esperança é que o shamatha traga um dia, quem sabe, antes do fim do mundo. Mas eu, de fato, nesse momento, vejo que é muito instável. Que bom. O fato de você já estar vendo é um passo bem importante. Porque a gente agora está olhando para essa dimensão que a gente não está acostumado a olhar. Então, o fato de a gente já estar vendo, maravilhoso. Outro fato é que a própria condução do lama gera um movimento de pensamentos, entende? Movimenta um monte de conceitos também. Então, a condução, ela é um meio hábil, mas ela precisa ser... a gente precisa se liberar dela, para não gerar mais movimento interno na mente. Ela é útil até um ponto, mas depois ela passa a ser um obstáculo. O lama sabe disso, mas ele faz isso porque é a única forma que ele tem para nos conduzir, pegar a nossa mão assim na prática e levar a gente para fazer. Mas é só para a gente entender o que fazer. Mas aí a gente tem que soltar a condução. Então, quanto mais a gente... Um bom jeito a gente praticar seja assim, a gente faz uma sessão com a condução e, em seguida, faz uma sessão sem a condução, por exemplo. Uma forma da gente ir. Outra forma também é a gente entender a condução, aí a gente fazer uma prática curtinha, só para manter a essência daquela prática. Aí a gente, pronto. Aí depois faz de novo curtinha. Porque a gente vai consolidando a experiência diretamente, assim. Né? Então, a gente vai experimentando, assim, mas a própria condução já traz uma movimentação da nossa própria mente, sabe, Paulo? Mas o fato de a gente estar vendo isso já é um passo muito importante. A gente está olhando na direção correta. Né? Aí a Cristina, o Vinícius e a Gisele. Sim, Cris. Eu tenho muita dificuldade, Flori, de entender o que é ter consciência da consciência. Pronto. Ótimo. Eu sei que é difícil, mas eu É. tenho uma dificuldade em entender isso. Pronto. A gente vamos esperar, porque pode ser que você consiga, no momento adequado, ouvir a instrução que vai... Porque, ela diz assim, a consciência, a gente está sendo convidado a encontrar essa experiência que ilumina as aparências. Que é uma experiência muito simples, é tão... Ele diz assim, eu li no textinho que eu li foi no domingo, eu trouxe um textinho do Miguel Rinpoche, ele explicando um pouco essa consciência plena. Ela é tão próxima que a gente não vê. É como um cílio. Entende? É tão próximo que a gente não vê. Por exemplo, diga assim, Lúcia,
Você sabe onde você está sentada? Cristina, desculpa, Cristina, você sabe onde você está sentada agora? Aí você para. Então, esse saber. A gente, sabe, você sabe que está aqui agora falando comigo? Entende? É uma experiência tão próxima, tão primária, que a gente não reconhece. Entende? Então, a gente está só reconhecendo aquilo que está presente o tempo todo. Senão você não estaria consciente. Entende? Essa é simples. É tão simples que a gente não acredita que é. Entende? É isso. Aí agora a gente está tão acostumada a se agarrar a histórias, a avaliar, que a gente não consegue soltar, se abrir para simplesmente estar presente. Então, é um exercício legal. Você pode fazer isso e tentar fazer por pouco tempo, assim, 2 minutos, 1 minuto, 3 respirações conscientes, só respiração, só 3. Então, você vai se aproximando devagarzinho dessa experiência que é tão próxima que a gente não vê. Certo? Vai lá. A Vinícius. Tudo bom, Flori? Pessoal, aí, muito prazer, um abraço a todos aí, boa noite. Boa noite. Só queria dizer que eu deixei um textinho do Mipan Rinpoche muito legal, que vai bem de encontro assim, aos métodos de ensinamento de Shamatha que o Lama Ama Mosses tem nos passado, e talvez seja de bastante utilidade. É um texto bem claro, ele é bem... Tá aqui no chat. Tá aqui no chat, tem um link aqui, se vocês quiserem, vocês copiem aqui, depois dê uma olhadinha. Tá bom, querido? Obrigada. Muito legal. Obrigada. Tá bom? Um abraço a todos. Outro. Gisele. Oi, Florinha. Então. E só lembrando, só Gisele, antes de você começar, só lembrando que a gente ainda vai tocar no assunto, nem chegou no caminho ainda, nós estamos na segunda nobre verdade ainda fechando aquela coisa das causas do sofrimento. A gente ainda vai chegar lá no livro, um capítulo sobre a meditação, lá na frente. Então, a gente vai olhar ainda isso com um pouquinho com mais calma. Enquanto isso, a gente vai praticando, que aí as coisas as dúvidas vão chegando, mas de um lugar já de experiência também, isso é legal. Oi, Gisele, desculpa. Imagina, então, eu sempre falo com o Fá, né, que a questão de meditar é meio complicada para mim, eu tenho que sempre ter uma âncora, ou na respiração, ou em alguma coisa. Uma vez eu estava assistindo um vídeo na internet da Márcia, e ela falou, né, fixa num ponto. Se eu fixar num ponto, eu fico imaginando 1000 coisas naquele ponto, mesmo que ele seja na parede. Então, eu tenho que fixar na respiração. E muitas vezes eu me pego que a mente fugiu e eu trago de volta. E eu tenho que cuidar, porque às vezes eu estou na respiração, ao mesmo tempo fixada na respiração, mas ao mesmo tempo minha mente vaga, junto com a respiração que eu estou observando. Então, isso eu tenho que trabalhar bastante, porque minha mente voa. Não é só a sua. Todas as nossas mentes são assim, estão assim, né? Estão assim. Mas, assim, o ponto é a gente não querer uma determinada experiência. A gente também já senta eu vou sentar e não vou pensar, minha mente não vai vaguear, também isso não vai funcionar. Porque o ponto também não é isso, como o Mingyur Rinpoche falou. Não é a meditar é a mente ficar sem pensar em nada, claro, não é também isso. Entende? Também não é isso. Então, por isso que é importante a gente entender a instrução mesmo, de fato. A gente vai demorar um pouquinho, porque a gente já tem muitos pressupostos, assim, a gente já senta com um monte de pressupostos do que é meditar e do que a gente acha que é meditar. Não. A gente vai, na verdade, a meditação é estar presente à experiência. Estar presente à experiência. Eu fiquei com a mesma dúvida da colega ali, quando ele falou da consciência. Estar consciente da consciência. Não é fácil. Mas vou esperar. Não é a instrução inicial, assim, é que a gente... que é muito simples, como vários mestres se pare, fique presente, né? Fique consciente da sua respiração. Só fique consciente dela. Então isso é estar consciente de um objeto específico.
Mas aí, quando a gente coloca a atenção num objeto específico, ele vai servir, na verdade, disso. O ponto da prática não é ficar a mente com aquele objeto, é compreender que tem uma atenção que foi direcionada para um objeto, mas o ponto principal vai ser soltar o objeto e ficar com a atenção, que é essa consciência, entendeu? Ficar com a atenção. Que aí é o ponto. Aquilo que ilumina o objeto é que é o ponto, que é a consciência, e não o objeto. Entende? A gente vai usar o objeto para ir direcionando a nossa atenção. Mas depois a gente vai soltar o objeto e vai ficar com aquilo que ilumina a experiência. Mas aí, assim, não é fácil, porque a gente está muito preso aos objetos, muito preso, muito identificada, está sempre com a nossa atenção fora, assim, nós estamos sempre com a nossa atenção direcionada a objetos. Mas, assim, o foco da prática hoje não é a gente discutir um pouco a prática, porque a gente ainda não está nesse ponto. Talvez, então, talvez eu possa, nesse grupo aqui, a gente não seguir com essa sequência de práticas do Lama, porque senão vai ficar meio fora de contexto, talvez, para o grupo, assim. Aí, talvez a gente volta para práticas mais básicas, atenção plena, respiração, para poder a gente ir se preparando para entender a instrução da prática, o que é que a gente vai fazer quando a gente medita também. Isso é importante. Porque a gente já senta com, às vezes, quando a gente não sabe, a gente senta com um monte de expectativas. Sabe, eu lembrei de uma coisa que o meu filho falava quando ele era pequeno, que ele falava assim, eu falava, de onde você tirou isso? Que ele era assim, muito criativo. Ele falava, ele mexe com isso mesmo. Ele falava assim para mim, ele era pequenininho, ele falou, mãe, da minha cabeça, da minha consciência, quer dizer, é o contrário do que ele falava, né? Tipo assim, aí eu falei assim, e você lá sabe o que é consciência? Eu falava para ele. Ele falava, lógico que eu sei, é o grilo falante. Porque olha como a gente tem o conceito de que a mente da gente é a cabeça da gente, né? E, na verdade, o que ele falava que era a consciência, que era o grilo falante, é a nossa mente que é o grilo falante, né? Então, o macaco. Assim, não é? O grilo falante, quer dizer que ele ficava falando ali para ele. Tira né? muitas ideias, muito criativo. Isso. E, na verdade, o que a gente faz nessa meditação é justamente o contrário disso, né? Não, a gente vai parar, a gente vai olhar, não vai expulsar, a gente vai olhar, não vai expulsar, a gente vai olhar. Vai acalmar ele. A gente vai olhar. A calma vai vir porque a gente vai estar olhando e não vai estar seguindo. Entende? A gente não vai querer, a gente não vai forçar isso. A gente vai só olhar, porque quando a gente olha, aí a gente se desidentifica. O que mantém o movimento da mente é a identificação. Então, porque a gente vai estar olhando, podendo olhar um pouco, a gente vai olhar um pouco, vai mergulhar, vai olhar um pouco, vai mergulhar. Mas porque a gente vai estar começando a se desidentificar, é que esse processo vai se acalmar, entende? Não é porque a gente vai acalmar o processo, é porque a gente vai olhar, ter capacidade de olhar e não se identificar. Aí sim isso vai se acalmar, a gente não vai estar alimentando, entende? Mas então a gente vai entendendo o processo. Eu acho que tinha alguém que tinha levantado a mão. Lúcia foi? Não. Não, né? Então tá, lá. Foi o Valério. Sim, Valério. Uma breve metáfora, não sei se eu estou correto. A meditação o pensamento, os pensamentos são como se fosse a nuvem. Já a consciência é como se fosse o céu. É o que está por trás das nuvens. Então, a consciência, que observa a consciência, é justamente isso que você falou. Eu sempre entendi dessa forma. Quando, no momento da meditação, você consegue observar todos os pensamentos que você está tendo, como se tivesse uma mente por trás da mente. Exatamente. Seria assim, seria isso, aquilo que ilumina os pensamentos, né? Aquilo que vê o pensamento surgindo, o pensamento estando e desaparecendo. Isso, como se fosse uma nuvem, passando, várias nuvens passando, e você está observando aquilo. Você não está indo com a nuvem. Isso na prática de chamata ainda, nós vamos estar só observando, estabelecendo essa capacidade de olhar. Aí depois, nas práticas de Vipassana, a gente vai usar essa mente clara, que consegue olhar a experiência de forma profunda e vai aí investigar. Vai olhar de forma mais profunda, investigando mesmo. Mas aí, nessa prática de chamata, a gente vai só olhar. Mas a gente vai chegar lá um pouquinho, a gente vai chegar mais próximo da prática. Tá bom? Então, podemos seguir?
Capítulo 6. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Capítulo 6. Então, no capítulo 5, ele focou as distorções mentais, né? As raízes do descontentamento, onde a gente viu que o ponto principal são as aflições mentais e as ações condicionadas pelas aflições mentais. Mas ele diz, entre as aflições e as aflições são as prioritárias, porque são elas que fazem a gente gerar as ações condicionadas, e aí gerar o sofrimento. Então, a causa do sofrimento são as aflições mentais, que aí ele destacou as 3 principais, né? A ignorância da nossa verdadeira natureza, uma ignorância passiva e uma ignorância ativa. Né? A ignorância passiva é aquela que é uma ausência de clareza, e a ignorância passiva. E a ignorância ativa é porque a gente, porque não vê como a realidade é, a gente imputa uma realidade que não é sobre a nossa experiência. Então, é a delusão, assim. Então, a partir daí, surgem, então, duas outras aflições mentais importantes, que são a aversão e o apego. E, a partir daí, nós vimos o orgulho também, vimos a dúvida e vimos as visões equivocadas, assim, né? Esses 6 que eles comentou no passado, no capítulo anterior. Mas tem várias outras derivadas aí. Né, que ele se limitou às principais para poder a gente ter uma noção de onde é que o trabalho vai ser feito para a gente eliminar as causas de sofrimento. Vai ser na nossa própria mente e naquilo que surge, né, nesse espaço, nessa dimensão mais grosseira da nossa mente, que é a mente, o nível mais grosseiro, né, a psique, ou a consciência, né, o que a gente chama de mente mesmo, onde tem os julgamentos, as discriminações, os pensamentos, as imagens, as memórias. E aí, então a gente viu que o trabalho está aí, a gente olhar para as nossas aflições mentais, reconhecer as aflições como aflições, que isso vai ser também outro amadurecimento da nossa prática, e vai ser no dia a dia mesmo que a gente vai se abrir para a nossa prática, ela vai amadurecer na nossa vida mesmo, assim. Em a gente cultivar no laboratório da nossa prática formal, mas quando a gente levanta ali, a gente levar essa compreensão para a nossa vida aí, para a gente ver a cada momento como a nossa mente está operando, diante das circunstâncias, das situações, né, das relações, do trabalho. E esse é um processo que vai ser, o Dharma, a nossa mente se transformando em Dharma mesmo, assim, né? Fazendo sentido, assim, na nossa vida. Nossa vida se transformando em Dharma. Então, aí o capítulo 6, que ele vai chamar de os frutos do nosso trabalho, ele começa assim. Então, voltemos agora, nós estamos ainda avaliando a primeira e segunda nova-verdade, hein? Sofrimento e as causas de sofrimento. A terceira nova-verdade vai estar no capítulo seguinte ainda. E a quarta, que é o caminho, aí ele começa no capítulo seguinte, mas vai ver passo a passo do caminho, até chegar na prática de Shamatha, tudo. Então, vamos lá. Então, ele vai dizer, voltemos agora à importante pergunta. Se a experiência pessoal prossegue após a morte, porque quando ele estava olhando o capítulo passado, ele estava olhando a nossa mente funcionando a partir das aflições mentais, a gente vai gerar sofrimento agora, na nossa vida, né? Com ignorância, com apego, aversão, nós estamos gerando sofrimento agora, na nossa vida agora. Isso fica claro. Aí, nós temos ainda o pressuposto, né? Nós estamos operando com o pressuposto da continuidade da consciência. Então, isso vai ter impacto, não só aqui agora, mas no que vai seguir, né? No que vai seguir. Ele vai dizer, então, voltamos agora à importante pergunta. Se a experiência pessoal prossegue após a morte, qual é a relação entre o nosso comportamento nesta vida e as experiências que teremos em existências futuras? Tem alguma relação ou não tem? Ao buscarmos respostas para essa pergunta, a maioria de nós precisará confiar no conhecimento de outras pessoas, uma vez que nem a experiência presente, nem a nossa capacidade de raciocínio por si só, com a nossa mente que a gente tem aqui agora, com essa experiência que a gente tem aqui agora, serão suficientes para essa tarefa. Para estar pensando o que vai acontecer depois da morte, enfim, porque a gente não tem onisciência ainda, nossa mente está presa a essa dimensão, inclusive, bem grosseira, de estar aqui agora, de ser essa mente incorporada nesse corpo aqui. Então, a gente está... Esse é o nosso parâmetro hoje. A gente opera com esse parâmetro.
Então, se essa hipótese da continuidade da consciência é uma realidade, uma pergunta importante da gente fazer, né? Então, as nossas ações agora impactam as nossas existências futuras, seja lá como elas forem, como é que esse processo vai se dar. Então, ele vai dizer, a gente vai ter, esse é um tema que a gente vai, lembra que ele falou lá, quando ele estava falando sobre fé e razão, alguns temas a gente vai usar nosso intelecto, a nossa própria prática, a nossa investigação direta, mas algumas coisas a gente vai ter que confiar. Por enquanto, a gente vai ter que confiar no que o Buda e os seres realizados estão nos falando, que se eles seguiram o processo, e se a gente seguir o processo também, o caminho, nós vamos encontrar isso mais à frente. Então, como eles seguiram o processo, eles estão ali na frente. Então, a gente teria que confiar, pelo menos no caminho, que a gente vai escrutinar calmamente todas as etapas, às vezes faz sentido mesmo, tudo, né, para a gente. Então, se isso for, a gente vai ter que confiar naqueles que já passaram, que estão lá na frente, né, do processo. Né? Ele vai dizer, então, a discussão a seguir sobre essa natureza do nosso comportamento, né, impacto ou não as nossas existências futuras, em que medida, né? Vai dizer, essa discussão que vai seguir nesse capítulo, vai ser esse tema aqui, né, sobre karma, ela vai se basear inteiramente na experiência do Buda e de contemplativos posteriores. Então, aqui a gente vai se abrir para uma confiança, assim, dar um voto de confiança, ou para pelo menos ouvir o que eles têm a dizer sobre isso. Porque agora a gente não vai ter a capacidade de experienciar isso. A gente ainda não está fazendo treinamento, não estamos com a nossa mente ainda presa por ignorância, apegos, aversões muito densas, e com a identificação muito densa com a nossa realidade aqui e agora, né? Nosso corpo e tudo. Desculpa. Aí ele vai dizer, então, no Ocidente, então eu peço assim, tendo em vista que a gente tem um livro todo para terminar, né? Então, esse capítulo aqui é um capítulo que para a gente é um capítulo que vai demandar um pouco de abertura nossa, assim, para pelo menos ouvir o que ele tem a dizer aqui. Não é que a gente vai acreditar, não é para a gente acreditar, não. É para a gente ouvir, pelo menos. Para poder seguir em frente. Se fizer sentido, a gente vai seguir em frente. Se não, aí a gente realmente tem que buscar um outro caminho, assim, né? Porque a gente está seguindo os passos de uma mente que escrutinou de forma profunda, né? E deixou um caminho bem claro, assim. Aí cabe a nós ver se isso faz sentido para nós, para a nossa vida, né? E tem feito, né? Então, a gente pode ver o benefício desse caminho passo a passo, super importante. Cada passo dele, ele vai mostrar os benefícios, até a iluminação, que é o final do caminho, né? E a onisciência que vem com essa condição de mente ampla, né? Então, ele vai dizer, então, no Ocidente, a maioria das pessoas já confia em informações que não podem verificar empírica ou logicamente. Aqui o Lama está nos convidando a já considerar que assim, aqui no Ocidente, racional, lógico, científico, né, com esses pressupostos todos assim de autossuficiência, inteligência, a maioria das pessoas já confia em informações que não podem verificar empírica ou logicamente. A maior parte do conhecimento científico, por exemplo, é aceito pelo público em geral, sem a compreensão completa das bases teóricas e empíricas de tal conhecimento. Mesmo dentro da comunidade científica, com o seu elevado grau de especialização, os químicos, por exemplo, precisam confiar em descobertas anteriores feitas pelos físicos, que químicos, não podem verificar por si mesmos. Então, ele quer dizer, sabe? Ele fez uma comparação aqui, por exemplo, entre os diversos campos da ciência hoje, muitos campos se apoiam em outros, sem eles terem essa capacidade de verificação direta daquilo que aqueles outros campos chegaram, né? Então, aqui ele está convidando assim, olha, nós não temos a capacidade de chegar no mesmo ponto agora de verificar o que o Buda verificou, mas escute, pelo menos, né? Escute, né? Com a mente aberta, assim. Então, essa confiança, quando bem fundamentada, baseia-se em uma tradição de investigação crítica, né? No caso da ciência. Qual é a evidência empírica que sustenta a teoria? A pesquisa que produziu tal evidência foi conduzida de forma confiável? Se o método de pesquisa for falho,
qualquer teoria resultante poderá ser descartada. É assim que funciona a ciência hoje ocidental, né? Tem toda uma metodologia para ser cumprida, para poder ser aceita, né? E aí os outros campos de conhecimento confiam, né, naquele porque teve todo um processo que foi cumprido, né? Então, a descrição budista, aí ele volta agora para o nosso tema. A descrição budista da natureza das ações e de seus resultados apresentada a seguir, nos levará a supostos domínios de experiência que provavelmente nos conduzirá aos limites da nossa imaginação e credulidade. Ele já faz essa ressalva aqui. Porque ele vai falar que o que o Buda viu é assim, dimensões que estão fora do nosso alcance. O Buda declarou que observou as relações existentes entre uma vida e outra e explicou aos outros como foi capaz de fazer essas observações. Então, o Buda, no sentido assim, que a gente pode usar, né, científico, ele foi muito preciso assim no que viu, em reportar aquilo que viu e depois em estabelecer o caminho, mostrar o caminho detalhado de como ele chegou ali. Então é como se fosse, é uma ciência da mente que o Buda deixou para a gente. Não é usual porque a nossa cultura ainda não está muito assim como a Lama coloca, né? Está muito ainda muito primitiva ainda em relação ao conhecimento sobre a mente. Já os contemplativos, o Buda já nasceu na Índia, que já tinha uma tecnologia do Samadhi, que ele aí aperfeiçoou na época dele, né, com o Vipassana. Então, ele já era uma tradição milenar, assim, de cultivar o Samadhi, de olhar para a mente. Então, ele já vem com essa tradição, e o Buda experimentou isso, e de lá para cá, essa tradição viva se manteve. Os mestres teve mestres realizados, a tradição está viva. A gente está podendo encontrar esses mestres. Então, o que o Lama está querendo já trazer um pouco de contexto, assim, para poder a gente ouvir, pelo menos com uma certa abertura, o que vai ser dito. Não é para a gente acreditar, é para a gente ouvir, só. E aí a gente vê, né, se faz sentido, tem pelo menos um mínimo de sentido, né? Então, ele vai dizer. Então, o Buda declarou que observou as relações existentes entre uma vida e outra e explicou aos outros como foi capaz de fazer essas observações. Ao contrário de profetas religiosos, o Buda não adquiriu seu conhecimento por meio da revelação divina. Então, não foi por aí o caminho do Buda. Ao contrário de filósofos, ele não formulou suas teorias por análise lógica e especulação. E, ao contrário de cientistas, ele não realizou sua pesquisa com instrumentos tecnológicos. Não foi em terceira pessoa. O único instrumento de pesquisa que o Buda utilizou foi a sua própria mente, finamente aperfeiçoada por uma sofisticada disciplina contemplativa. Então, porque ele nasceu num lugar favorável, numa época favorável, em onde essa tecnologia já existia, então a tecnologia do Samadhi, desenvolver a quietude da mente, aquela calma profunda, assim. Então, ele desenvolveu isso, porque já tinha, ele encontrou essa tecnologia. E depois disso, aí, ele ainda foi mais além, porque ele encontrou os mestres da época mais poderosos, ele chegou na condição dos mestres, mas ele viu que aquilo não era o fim do caminho, não era o fim do sofrimento. Porque ele percebeu que nos reinos, ele vai depois falar na frente ali, né? No reino que a meditação, os estados profundos de Samadhi levam ao reino da forma e da não forma. Mas ele viu que esses reinos, que essas experiências, que a gente chama de reinos, mas essas experiências de não forma e de forma e não forma, que é diferente da nossa experiência, que é a experiência do reino do desejo, ele viu que essas experiências de forma e não forma, que eles naquela época atribuíam como o topo do fim do caminho, ele viu que não era o fim do caminho. Ainda era uma experiência condicionada. Foi isso que fez ele ir além. Aí ele olhou de forma profundamente. Ele investigou a mente, ele olhou para a mente. Porque na prática de Samadhi, a gente não olha, a gente só repousa. É o que os contemplativos faziam, só repousavam ali. Mas ele viu que naquele repouso, ele era o Buda, né? Não era qualquer um, ele tinha essa intenção de abrir, de ver
claramente, assim. Ele já veio com essa coisa, assim, de ver, de olhar para ver a verdade. Então, ele viu que não, que aquilo não era a condição última. Aí ele olhou de forma mais profunda. Aí foi quando ele estabeleceu as práticas de Vipassana. Investigou aquilo. Investigou a mente. Aquele estado lá, que era o top. Ele investigou. Quando ele investigou, aí ele atravessou. Aí ele rompeu o véu mesmo da dualidade. E aí ele se iluminou nesse sentido. Ele chegou na base da consciência, em Rigpa, na consciência primordial. Então, aí ele vai dizer, então o Buda utilizou então essa tecnologia, né? O instrumento foi a própria mente, finamente aperfeiçoada por uma sofisticada disciplina contemplativa. Então daqui a gente já vê, se a gente não fizer esse processo, a gente não vai chegar na visão do Buda. Se a gente não treinar nossa mente, não aperfeiçoar, não acalmar nossa mente, não estabilizar e não olhar, a gente não vai ver o que o Buda está dizendo. Com essa mente que a gente está agora, a gente não vai ver. Então, se a confiança nas descobertas do Buda basear-se na investigação crítica, precisaremos estar convencidos de que o caminho que conduziu ao seu despertar espiritual é autêntico. Temos várias opções para estabelecer tal autenticidade. Podemos investigar esse caminho do ponto de vista teórico e podemos também examinar os achados de contemplativos que mais tarde tornaram-se bastante avançados nas disciplinas que o Buda apresentou. Finalmente, e o mais importante, nós mesmos podemos adotar essa disciplina, ou seja, o caminho, e fazer nossas próprias descobertas empíricas, que é o mais recomendado. Porque senão, né, a gente não chega na mesma situação que ele. Pode até confiar, ver que é claro, uau, é isso mesmo, mas a gente não vai chegar na experiência. Então, mas é um bom começo a gente investigar o caminho, entender claramente o caminho, né, criticamente, assim, e aí, depois, a gente olhar para quem passou pelo caminho, ver qual a condição que eles obtiveram, isso é tudo importante. E aí, a gente fazer o processo, né? Cruzar o caminho, né? Tomar o caminho. Então, se os métodos budistas de pesquisa contemplativa forem confiáveis, pressuposto, que a gente está sempre... O Lama tem esse espírito cientista, né? O Lama é um cientista também. Então, se os métodos budistas de pesquisa contemplativa forem confiáveis, podemos concluir que as teorias neles baseadas são necessariamente verdadeiras? Será que eles descrevem de forma singular a realidade como ela é? Ao atacarmos esse problema, nos deparamos com a mesma situação encontrada na ciência. Múltiplas teorias podem explicar igualmente o mesmo corpo de evidências empíricas. As teorias budistas de ações e seus resultados e as teorias, por exemplo, da ciência natural, ambas são teorias diferentes que olham para um mesmo campo de experiências, por exemplo, olhar para as ações e seus resultados. E aí a teoria olhou para o mundo natural, né, a ciência natural, Darwin, por exemplo, ambas tornaram inteligível uma vasta gama de fenômenos naturais. Permitem-nos examinar esses eventos de maneiras muito úteis. Ver a teoria da evolução, né? Por exemplo, na ciência natural, olhando para o comportamento, para as ações, o Darwin chegou nas teorias da seleção natural, e o Buda, olhando para os comportamentos, chega também às teorias, nas visões de ação e os seus resultados. Ele está fazendo essa ressalva também porque a própria lei de causa e efeito, por exemplo, ela opera num nível relativo, mas no nível absoluto ela é transcendida completamente. Então, assim, os próprios ensinamentos do Buda, ele vai apresentar teorias, assim, leis, mas tem leis que vão abranger uma experiência limitada. Por exemplo, a lei das ações e seus resultados, ela opera dentro da realidade relativa. Mas a realidade relativa não é a realidade absoluta. Entende? Assim, ela faz parte da realidade absoluta, mas ela não é a realidade absoluta. Então, você pode transcender. Por isso que vai se dizer. Então, quando o Buda se ilumina, ele transcende
ele transcende a causalidade, entende? Mas é porque compreende de forma profunda a natureza da realidade e não opera mais com as aflições mentais que geram as ações negativas, não virtuosas, que geram seus resultados. Mas enquanto você não está operando, você está operando com a mente que tem aflições, gera ações negativas, podem gerar aflições, aí você vai ter ação virtuosa e não virtuosa, entende? Dentro da realidade relativa, faz sentido essa lei. Dentro da realidade absoluta, de um Buda, não tem mais essa lei operando, porque não tem mais aflição mental, não vai ter mais ação negativa e positiva, porque ele vai estar numa outra, falando da realidade de um outro lugar, vai estar operando com a realidade de um outro lugar, de uma outra dimensão, de um outro reconhecimento. Então, para ele, não vai valer mais. Para um Buda, não tem mais a lei de causa e efeito. Porque ele está numa condição que está além disso. Ele superou a dualidade, toda e qualquer dualidade. Mas, para nós que estamos operando com a dualidade, tem a lei, sim, de ação e seus resultados. Entende? Então, aí a gente vai olhar, vamos examinar. Então, nós estamos aqui ele está chegando a partir de onde a gente está. Nós estamos operando no mundo, experienciando o sofrimento, buscando a felicidade, buscando se afastar do sofrimento, né? Nós estamos nessa realidade. Então, as teorias budistas de ações e seus resultados e as teorias da ciência natural, ambas tornam inteligível uma vasta gama de fenômenos naturais e permitem-nos examinar esses eventos de maneiras muito úteis. Nenhum desses conjuntos de teorias precisa ser considerado verdadeiro, no sentido de descrever ou explicar uma realidade objetiva independente, mas ambos podem ser significativos, apresentando-nos modelos coerentes e úteis sobre a relação entre os eventos e a experiência humana. Então, aqui, ele vai apresentar essa lei de causa e efeito, a natureza do karma, é como uma teoria budista, mas uma teoria budista que tem uma validade aqui, num âmbito de validade. Ele não vai tocar nesse assunto aqui agora, mas ele já deu um pouco assim, ele abriu um pouquinho essa possibilidade, né? Essa lei de ação e resultado, ela vai olhar vai apresentar um modelo coerente e útil de a gente olhar as relações entre os eventos e a experiência humana. Entre a nossa ação e a nossa experiência humana. Então, ele vai apresentar, então, a lei a natureza do karma. Começa aqui o tópico sobre o karma. Que é essas ações, né? Ações e os seus resultados. Então, o significado do termo karma, ou karma com C, aqui é em sânscrito com K, é ação. Karma é ação. E refere-se especificamente à intenção. Intenção, então, a palavra, o significado do termo é ação, mas o que karma se refere é a intenção. Intenção é um fator mental que dirige a consciência a um determinado objeto ou a uma determinada atividade. Então, aqui o karma, então, é a intenção que a nossa mente se conecta com um fator mental chamado intenção, que direciona a consciência a um determinado objeto ou uma determinada atividade. Então, sempre, nas nossas ações todas, tem intenção. É porque a gente não consegue reconhecer esse fator mental. Porque a gente está sempre direcionado muito fixamente ao objeto, a gente não percebe como é que a nossa mente se relaciona com o objeto. Né? Então, ele estava dizendo aqui, então, karma é intenção, que é aquele fator mental que dirige a nossa consciência a um determinado objeto ou a uma determinada atividade. No budismo, podemos falar tanto da própria intenção, ou seja, do fator mental, quanto da ação realizada com a intenção. Certo? Então, ele está diferenciando aqui. Intenção é um fator mental, é uma posição que a nossa mente toma, uma posição, acho que está mais bem ligada à energia, assim, e que direciona a nossa consciência para um determinado objeto. E a ação né, a gente pode também falar assim, da ação que foi realizada com aquela intenção. Então, enquanto o primeiro, o fator mental da intenção se refere a um evento mental, este último, a ação realizada com uma determinada intenção,
refere-se principalmente ao comportamento físico e verbal que foi intencional. Então, quer dizer, tem um fator mental que movimenta a nossa consciência para um determinado objeto e faz com que a gente realize uma ação, ou física ou verbal. Certo? Ele já está destrinchando um processo assim mais profundo, né, que a gente normalmente não vê, né? Então, tem uma intenção, que é um fator mental, que dirige a nossa consciência para um determinado objeto, que faz a gente fazer determinada ação, física ou verbal. Então, sempre que nos envolvemos em atividades intencionais do corpo, fala e mente, virtuosas ou não virtuosas, então, sempre que nos envolvemos em atividades, em ações intencionais do corpo, ações que foram geradas por uma determinada intenção, seja em corpo, seja em fala, seja na própria mente, virtuosas ou não virtuosas, são criadas marcas no nosso fluxo mental. Então, sempre que há uma intenção relacionada com a ação, vai existir uma marca, são criadas marcas no nosso fluxo mental. Como se fosse os lamas gostam de mostrar assim, como se a gente cavasse assim, um sulco. Cada vez que a gente reforça essa intenção, que gera mais ações com essa intenção, aí a gente dá mais sulcos no caminho assim, da nossa mente. Assim, né? A gente cria um hábito, né? Hábito, energia de hábito, são sulcos sutis que operam. Aí até o Mingo Ricochet gosta de mostrar assim, é como se eles já viram, né? Porque eles estão, tem muitos contemplativos que estão em conversa com cientistas, né? Com neurocientistas e tal, e os neurocientistas mostram como é que a energia de hábito vai consolidando as ligações entre os neurônios e eles movimentam, constroem pontes assim, entre os neurônios para facilitar aquele padrão. Então, quanto mais a gente tem uma energia de hábito, mais a gente consolida padrões de comportamento, padrões, né, tem intenções. Então, que é exatamente o hábito. O karma energia de hábito que é o nosso aprisionamento. Né? Nós estamos ligados, além da ignorância, dos apegos e aversões, a gente vai gerando energia de hábito, de visualizar as coisas, de ver as coisas de determinado jeito, de responder as coisas de determinado jeito. Então, a energia de hábito vai criando padrões. Essas marcas no nosso fluxo mental são padrões sutis que são criados nesse processo de reconhecer e agir, de gerar intenção, reconhecer, né, direcionar a nossa atenção e agir. Então, a gente vai criando hábitos profundos, né? Uma energia de hábito. Que, né, são sutis, mas vão ficando grosseiros, assim. E no cérebro vão acontecendo as ligações neuronais também, assim, vão facilitando esse processo, assim, a energia do hábito vai facilitando, os neurônios vão se ligando para facilitar a coisa, fica mais automático. Aí é que fica pior mesmo. Quando torna automático, a gente está preso mesmo, assim, né? Então, ele vai dizer, então, sempre que nos envolvemos em atividades intencionais de corpo, fala e mente, virtuosas ou não virtuosas, são criadas marcas no nosso fluxo mental. Estas marcas, são como sementes ou potenciais. Essas marcas têm essa característica de semente ou potencial no nosso fluxo mental. Porque o nosso fluxo mental não é alguma coisa fixa, não é alguma coisa concreta. Como fosse um campo de energia, assim, né? A nossa mente é um campo, assim, né? A consciência é um campo. Então, na consciência substrato, que é o nível mais abaixo da nossa mente usual, onde essas marcas vão se estabelecendo, né? Em formas de sementes ou potenciais, como ele disse aqui. E também são chamados de karma. Esse é o que a gente chama mais de karma. São essas sementes que são armazenadas no nosso fluxo mental. Então, em determinadas situações, essas sementes agem como karma propulsor. Esse karma está impresso no fluxo mental sutil que prossegue após a morte, aquela consciência substrata, a Laya Vijnana. E quando é estimulado por um catalisador adequado, nas condições, né? Lembra que para existir a ação tem que ter a condição, a causa, a semente, e as condições secundárias. A causa primária e as condições secundárias. Então, a causa primária é o karma, a semente que está ali.
E as condições secundárias são as frações, pode acontecer, enfim. Então, quando existe um catalisador adequado, esse karma lá, né, essa semente, esse karma propulsor, né, o karma está impresso no fluxo mental sutil que prossegue após a morte, e quando é estimulado por um catalisador adequado, nos impulsiona a um novo renascimento. Aqui ele está falando já do processo da ligação da nossa vida, as nossas ações geram sementes intencionais, as nossas ações intencionais, com intenção, geram sementes, pode ser intenção positiva e pode ser intenção negativa. Então, semente, a gente cultiva sementes positivas também. São as ações virtuosas. Ou ações não virtuosas. Então, dependendo do que a gente está cultivando, do direcionamento da nossa intenção, a gente vai cultivar, né, karma positivo ou karma negativo. E esse karma ele fica com sementes potenciais nesse fluxo mental sutil, que vai ser um karma propulsor, vai direcionar, nos impulsiona a um novo renascimento. Aí ele vai dizer, o fruto plenamente amadurecido desse karma, que foi acumulado, né, nesse contínuo sutil, relaciona-se ao tipo de forma de vida que assumiremos, seja ela humana ou não. A gente está sujeito ao nosso karma. Se eu tiver com essa mente que está operando ainda em total com ignorância. Ainda presa à ignorância, não reconhece a sua verdadeira natureza, não é um Buda, não está eliminada da nossa verdadeira natureza, então a gente vai estar sujeito ao karma. A lei de causa e efeito vai operar. Os resultados kármicos correspondentes com suas causas são de dois tipos: comportamental e ambiental. A gente ainda está sujeito a dois níveis de influências, a pessoais, assim, né, que tem a ver com o nosso comportamento, e a ambiental. Ele vai dizer, resultados, a gente pode ter esses dois tipos de resultados. Resultados comportamentais referem-se a padrões criados em uma vida que prosseguem para a próxima. Estes incluem maneiras habituais de reagir às circunstâncias da vida, por exemplo, com apego, hostilidade, equanimidade ou ansiedade. Então, padrões de personalidade que a gente vai se fixando. E aí ele diz, se a gente mantém esses padrões, então a gente vai ter um resultado kármico comportamental, certo? Da mesma forma, se cultivarmos uma grande capacidade de generosidade, por exemplo, ou habilidades para música, para matemática, para meditação, essas causas comportamentais darão origem a tendências semelhantes em vidas futuras. Então, aquilo que a gente se acostuma aqui agora, no presente, é que a gente vai levar para o futuro. É o que vai, né? Esse presente, esse futuro pode ser daqui a 5 anos, 10 anos, amanhã, né? Então, o que a gente treinou quando criança, a gente vai experimentar o fruto quando adulto, por exemplo, né? Por exemplo, os atletas, enfim, e isso segue também, de uma vida para outra. Assim. Aí ele vai dizer, da mesma forma, se cultivarmos uma grande capacidade de generosidade ou habilidades para a música, para a matemática, para a meditação, essas causas comportamentais darão origem a tendências semelhantes em vidas futuras e podem ser acentuadas vida a vida, tornando-se mais e mais desenvolvidas. Isso aqui, aí ele vai dizer, esse aspecto do karma, esse resultado kármico comportamental, então esse aspecto do karma explica a generosidade inata de algumas crianças, porque ela cultivou de vidas anteriores, ou então crianças prodígio em campos específicos, tais como música e matemática. A criança já sabe, nasce tocando piano, 2 anos, já lá, né? Então, ele diz, isso é o resultado dessa lei de causa e seus resultados, explicando alguns fenômenos, como ele disse, né? Ela é útil para explicar alguns fenômenos. Por exemplo, explica esses fenômenos aqui, de crianças prodígio, tais como música, matemática, né? Ela já nasce com essas habilidades. E também as habilidades extraordinárias de alguns tulkus tibetanos, de alguns praticantes, que já, em tenra idade, já começam a manifestar sabedorias e, né, clarividência, tal. Ou mestres espirituais encarnados, né? Habilidades extraordinárias de alguns tulkus tibetanos ou mestres espirituais encarnados.
Então, essa teoria de que esse resultado kármico comportamental segue, explica esses eventos, né? Explica também as qualidades e comportamentos não virtuosos que algumas crianças apresentam desde a infância. Então, crianças que já nascem com muita raiva, com muito ódio, com muita agressão, com muita... Né? Isso vem de onde? Então é interessante, assim. É uma explicação que essa teoria que o Buda viu está mostrando, né? Assim, vai mostrar para a gente. E aí também o Lama lembra aqui que tem muitas pesquisas foram feitas na Universidade de Virgínia, por exemplo, para olhar crianças que lembram das vidas passadas, e aí eles fizeram essa checagem de forma bem isenta, e eles conseguiram mostrar que elas estavam falando de experiências que elas viveram mesmo na vida anterior. Checaram isso, assim. Então, tem o Ian Stevenson, da Universidade de Virgínia, que o Lama cita, e tem vários livros publicados aí, com as pesquisas dele, sobre crianças que lembram, por exemplo, suas vidas passadas. Né? Então, os resultados... Aí ele falou aqui do resultado comportamental, né? Correspondentes às causas. Aí, agora ele vai falar sobre o resultado kármico correspondente à causa ambiental. Os resultados ambientais do karma seguem o princípio de que aquilo que entregamos ao mundo retorna para nós. Por exemplo, se vivermos uma vida generosa, em vidas futuras receberemos generosidade dos outros e obteremos alimentos, roupas, etc., com facilidade. Por outro lado, o resultado kármico de matar, né, seria renascer em um ambiente hostil, sucumbir a uma doença grave, ou possivelmente ser morto, assim, extemporaneamente. Então, nós colhemos aquilo que plantamos. Então, o nosso karma, ele tem impacto não só em termos de comportamento pessoal, assim, né, que ficam marcadas, né, e que seguem, mas também do ambiente, assim. Aquilo que como a gente se relaciona com o ambiente, também isso retorna para nós. Isso pode explicar também situações de pessoas que nascem em situações muito difíceis, muito complicadas, outras pessoas nascem em situações muito tranquilas, muito maravilhosas. Então, eles acreditam que é um resultado do karma. Então, isso tem, assim, se você for olhar nos textos mais tradicionais, quiser olhar de forma profunda, vão falar de os vários tipos de renascimentos possíveis por determinadas ações, assim. Eles vão dizer, se você pratica isso, o resultado pode ser isso. Talvez no Gampopa, né? Ou no Buda Dharma, a gente vai ver isso, assim, algumas referências disso. Mas aqui o Lama não vai se ater, assim. Ele vai falar um pouco assim, de algumas situações aqui, mas não vai se ater a muito detalhe. Então é isso. Então, nós colhemos aquilo que semeamos, do ponto de vista do ambiente, da situação onde a gente vai viver, né? Vai experienciar. Então, quando um ser humano morre e é impulsionado... Eita, estou no nosso horário já. Vou terminar primeiro esse tópico. Nos empolgamos aqui hoje. Quando o ser humano morre e é impulsionado a outro renascimento, não é esse mesmo ser humano que passa a habitar um novo corpo. Esse é um ponto importante a ser lembrado, especialmente quando se considera o caso de alguém que tem um renascimento não humano. Então, nosso atual senso de identidade é fortemente ligado ao corpo e à mente humana, que funciona na dependência do cérebro. Mas, no processo de morte, as faculdades sensoriais, conceituais e emocionais humanas cessam conforme o corpo perde a capacidade de sustentá-las. Assim, diz o budismo, o fluxo mental sutil que deixa o corpo no momento da morte não é uma consciência humana. E o eu, que foi designado no corpo e na mente atuais, desaparece. Esse senso de eu. Esse contínuo de consciência é agora, a consciência substrata, né, é agora capaz de se conjugar com outro organismo humano ou com uma forma de vida não humana. Então, esse fluxo de consciência contínua, ela não é humana. Que a gente está tão identificado que a gente, quando a gente pensa no processo de dissolução e de continuidade, a gente pensa na continuidade dessa configuração. Mas não é assim que vai, segundo os contemplativos, que viram isso de forma profunda, vai se dar. E aí também eles conseguem ver isso porque também eles experimentam esse fluxo, conseguem experimentar esse fluxo de consciência substrato no sonho,
no sono à noite profundo, porque ele diz que no momento do sono à noite, ele vai depois até fazer essa comparação mais à frente. No sono à noite, essa nossa mente se dissolve na consciência substrata, no sono da noite. Cada noite a gente tem a oportunidade de encontrar essa consciência, se a gente tivesse lucidez, para manter a consciência clara. Então, a gente pode experimentar um facsímile do processo da morte, toda noite. Não vai ser igual porque, no processo da morte, tem a dissolução do corpo e dos elementos todos. No sono, não vai ter essa dissolução. Se você sonha uma coisa muito, muito aflitiva, o corpo acorda, assim. Então, tem uma âncora do corpo ainda ali operando. Mas a experiência sutil é muito próxima. Se você consegue iluminar essa experiência do sono e do sonho à noite, você vai chegar muito próximo dessa experiência da consciência substrata, assim, de ver a natureza da mente. E até atravessar, de repente, para a Rigpa. Você pode atravessar para a Rigpa no sonho. Também, né? Você pode se iluminar nessa experiência. Então, deixa eu ver se esse tópico... acho que esse tópico é grande ainda. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu pulei aqui. Nós estamos aqui, né? Os resultados kármicos ambientais. Então, vamos só... já pulei aqui, estamos nessa aqui, né? Então, esse contínuo de consciência, que é agora capaz de se conjugar com outro organismo humano ou não humano, com a forma de uma vida... Ele pode se conjugar com de uma forma de vida humana ou não humana. Eu acho que a gente vai ter que parar aqui, né, gente? Por conta da hora, e porque o tópico não vai ser curtinho. A gente não vai dar para concluir o tópico. Deixa eu ver aqui. Vai não. E ele é longo. Vamos considerar que foi uma abertura para esse tema do karma e dos seus resultados na noite de hoje. Porque ele vai olhar os 6 reinos, os três reinos, ele vai nos apresentar aquilo que o mapa geral, assim, do que um Buda viu. Tá? Para a gente entender até aquela imagem da roda da vida, né? Que a gente vai ver depois, quando ele passar esse capítulo, que eu vou mostrar um pouquinho aquela imagem, quem já viu os 3 animais, a experiência cíclica sendo apresentada ali, o Maharaja segurando a bolha de realidade da mente operando em ignorância, e o Buda lá fora apontando a lua. Então, a gente vai ver com calma isso. Mas é legal a gente ouvir primeiro o Lama aqui, para depois a gente dar uma olhada na figura da roda da vida, que ela mostra não só o samsara, ela mostra a iluminação, na verdade. Então, tá. Então, vamos parar aqui. Eu vou encontrar aqui, né? Essa vida não humana aqui. Tá. E a gente vai seguir. Devagarzinho, esse capítulo é desafiador. Porque vai ser somente assim, a gente vai só se abrir para ouvir, né? E aí a gente vai ver se faz sentido. Se você olha assim de forma, depois que a gente vê a explicação toda, e aí olha de forma profunda os ensinamentos sobre os 12 elos, aí isso vai ficando muito, muito, muito lógico, assim, muito plausível, assim. Vai ficando muito plausível. Mas aí a gente precisa, pelo menos, se dar essa, né, ouvir, né, ter essa confiança, abrir essa confiança, assim, de ouvir o Buda, né, os seres que realizaram isso, essa mente. Mas o ponto principal, o nosso trabalho principal vai ser trabalhar aqui agora com a nossa mente do jeito que ela está, e esse é o ponto, onde a gente tem que entender o processo e a visão geral, mas a gente aí tem que saber onde a gente está para saber para onde a gente vai andar. Isso aqui é o ponto, né? O mapa, se apresentar ao mapa, mas você tem que encontrar onde você está e você chegar naquele lugarzinho e saber para onde você vai. Esse é o ponto do caminho. A clareza do ensinamento do Buda é essa, de apresentar a visão, mas apresentar o caminho para essa visão. A gente não fica no escuro, assim. A visão é fantástica mesmo, porque é fora da... Nós estamos vivendo numa bolha mesmo de realidade. Muito limitada. Então, tá certo, queridos? Então, pense aí, reflita um pouquinho, vão lendo o capítulo, vocês têm o livro, dá uma olhadinha, tá bom? E a gente, na próxima terça, se encontra. Quem quiser meditar na quinta-feira de manhã, às 7 horas, a gente vai estar fazendo essa prática e vai estar comentando um pouquinho essa prática de hoje que a gente fez. E, então, vamos fazer a dedicação, tá bom? Antes de ir embora. Espera aí, Vinícius. Deixa eu trocar aqui. Já tá. Ok. Deixa eu só compartilhar aqui. A gente vai fazer a dedicação do Lama Alam, sabendo que essa primeira parte é uma dedicação para todos os mestres.
Tông pa tu wan do je chan chen, dang gil kun sun jing pe ma karai, tenzi ki bu ja pe tempa, dan zi tri gi da ching de tse wa zi, ta kudru la jan pe cha chen, pa que Zandra me não entendi se que ala ola se zedrapa e que buchem poza petenguti zalinti da que panucho suge teni tango se zepa Lopon ki kutse zetri, gedro kunta pelando tripadze. Que o professor Sakyamuni, o grande Vajradhara, e aquele que sustenta os mistérios de todos os jinas, Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos do Buda e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com néctar nos ensinamentos do Buda, aquele limitadamente afortunado, grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa, em geral, e especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. E a gente faz a dedicação final aqui. Dedicar aos nossos méritos. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Uddiyana, a lucidez do Buda, e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Gewadi Nududa, Organ Lama Drupyune, Droatikya Malupade, Salagopasho. Então, tá, queridos. Quem quiser ficar um pouquinho para conversar, tirar alguma dúvida, eu estou aqui, mais 5 minutinhos eu vou parar aqui a gravação.